Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar o último tópico da nossa primeira avaliação parcial, que são os jogos sequenciais de informação imperfeita. Quando a gente tem informação imperfeita, a gente resolve de maneira semelhante ao de informação perfeita, que a gente viu nas duas aulas anteriores. Só que aqui, como a gente tem um conjunto de informação que é não unitário, a gente tem que resolver essa parte da árvore, esse subjogo que contém esse conjunto de informação, como um jogo simultâneo. Então, essa parte que vai ter um conjunto de informação a gente transforma em um jogo simultâneo, resolve e aí continua resolvendo o resto do jogo, o resto da árvore. E a gente tem que muitas vezes os jogos simultâneos eles são denotados ou eles são referidos como um jogo de informação imperfeita. Por quê? Porque todo jogo simultâneo ele pode ser representado como um jogo sequencial de informação imperfeita. Então tem muitas questões da ANPEC que dão um jogo simultâneo e fala assim, o jogo é de informação imperfeita. É verdadeiro porque todo jogo simultâneo pode ser representado como um sequencial de informação imperfeita. Então vamos aqui resolver esse exemplo. A gente tem um jogo com dois jogadores e o jogador 2 ele tem aqui esse conjunto de estratégia. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando o jogador 1 escolhe L, o jogador 2 não sabe onde ele está. Ele não sabe se ele está nesse nó, nessa parte da árvore, ou nesse outro nó aqui, nessa outra parte da árvore. Então ele não sabe o que é que o jogador 1 escolheu, se foi L ou se foi R. Então a gente vai representar esse jogo aqui na forma matricial. Então vamos colocar aqui o jogador 2, que escolhe L' e R'. E embaixo o jogador 1, que escolhe L ou R. E aqui a gente vai ter os payoffs. O primeiro é L' L e L', né? Então é -1, -1. Veja que aqui é diferente daquele outro. Porque o jogador 1 ele não sabe, né, qual canto da árvore ele está. Então ele só escolhe L' e R'. Ele não tem aquela estratégia que é escolher L' quando L. Ou R' quando L. Ele sempre vai escolher ou L' ou R'. E quando ele escolhe R', a gente está aqui nesse cenário -4, 0. E aqui o R e L' vai ser o jogador 1 escolhendo R, e aí L' vai ser 0,4, e por fim o -3, -3. Então vamos resolver essa matriz. Então vamos fazer aqui para o jogador 2. Fixando L, ele escolhe entre -1 e 0, vai escolher 0. E entre 4 e -3, ele vai escolher o 4. Agora, o jogador 2, fixando as colunas, a gente tem o jogador 1, -1 e 0, ele escolhe 0, e -4 e -3, ele escolhe o -3. Então está aqui o nosso equilíbrio de Nash, que é L', R. Então o equilíbrio de Nash desse jogo é R, L', com os payoffs iguais a 0 e 4. E agora a gente analisa do jogador 1. Porque o jogador 1 ele não tem conjunto de informação. Então o jogador 2 ele vai estar sempre jogando aqui essa estratégia do equilíbrio de Nash, que é L'. Então se o jogador 1 escolhe L, o jogador 2 vai escolher sempre L'. Então ele vai vir aqui para o payoff de -1. Se o jogador 1 escolhe R, o jogador 2 vai sempre escolher L'. E ele vai vir aqui para o payoff de 0. Então, qual é o equilíbrio aqui? Nesse caso, é justamente o R, L'. É o nosso equilíbrio desse jogo inteiro, porque ele só tem um subjogo. Então, se esse equilíbrio de Nash aqui é equilíbrio desse subjogo, ele vai ser equilíbrio do jogo inteiro. Vamos agora resolver essa questão, que é o item D da questão 11 da lista de exercícios. Então aqui a gente tem esse jogo sequencial e tem uma informação imperfeita aqui, um conjunto de informação do jogador
1. Então preste atenção. O primeiro jogador é o jogador 1. Aqui é o jogador 2 e aqui também é o jogador 1. Vamos agora então representar esse subjogo, que é toda essa parte aqui, como um jogo simultâneo, na forma normal, matricial. Então aqui a gente vai ter jogador 1 nas linhas e jogador 2 nas colunas. Então o jogador 2 ele tem as estratégias alfa e beta. E o jogador 1 ele tem as estratégias C e D. Então, alfa, C e D é esse aqui, menos 10, menos 5. Alfa D é esse aqui, menos 1 e 0. Beta C é 10, 10. E beta D é 5, 20. Então, qual é o equilíbrio de Nash aqui? Aqui é menos 1 e aqui é 10. Agora, entre as colunas é 10 e 20. Então, o equilíbrio é beta C, C beta, que é 10, 10 de payoff. Voltando aqui para a árvore, a gente tem que, se o jogador 1 escolhe A, o jogo vai terminar no 10, 10. Então vamos apagar isso aqui e colocar a indicação que vai terminar no 10, 10, no beta C. Se o jogador 1 escolhe A, ele está aqui nessa direção, o jogador 2 vai escolher beta e depois ele vai escolher C e vai terminar aqui no 10, 10. Agora, se o jogador 1 escolhe B, ele vem nessa direção e aqui o jogo termina com um payoff de 0 para ele. Então, entre 10 e 0, o jogador 1 vai escolher o 10. Então, o nosso equilíbrio de Nash perfeito em subjogos vai ser igual ao quê? O jogador 1 vai jogar A, C, e o jogador 2 vai jogar beta. E os payoffs vão ser o quê? 10, 10. Então tá aí o nosso equilíbrio de Nash perfeito subjogos.